Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata, aqui na nossa terceira aula da disciplina de Estatística para o curso de Gestão Ambiental. Então, vamos lá. Na nossa terceira aula, nós vamos trabalhar as medidas de posição e as medidas de dispersão e também as separatrizes. As medidas de posição, elas vão nos ajudar na questão dos posicionamentos destes elementos, sendo as mais utilizadas média, moda e mediana. Vamos trabalhar as separatrizes também, na qual nós conseguimos mapear os valores, e as medidas de dispersão, que tem como principal objetivo analisar o grau de variabilidade de um conjunto de dados. Vamos lá, começar pela média, moda e mediana? Resolvendo os exercícios de média, moda e mediana para os dados a seguir, temos uma situação. Nós temos o valor de 40, 30, 20, 15 e 30. Queremos saber qual que é a média, qual que é a moda e qual que é a mediana. Então, como nós comentamos, fizemos uma prévia introdução à aula passada, a média aritmética é um cálculo bem simples. E eu tenho certeza que você, futuro gestor ambiental, já usou esse cálculo alguma vez. Primeiro que nós temos que entender que estes dados aqui, eles estão desagrupados. Professora, mas o que são dados desagrupados? Eles estão apresentados para vocês sem estarem organizados em tabelas de frequência. Então, nós temos esse tipo de dados. Nós vamos aprender aqui a trabalhar com dados desagrupados e dados agrupados, ok? Então, vamos lá. Eu quero saber a média de 40, 30, 20, 15 e 30. Então, eu vou usar a equação da média amostral, que é dada por x barra sigma maiúsculo, que é a somatória de cada um dos elementos dividido pelo número de elementos. Professora, mas a média eu já sei fazer de cabeça. Ótimo! É aquele cálculo que a gente faz de cabeça, que eu somo cada um dos valores e divido pelo total. Portanto, nós temos 40 mais 30 mais 20 mais 15 mais 30. Tudo isso dividido por 5, porque nós temos 5 elementos, ok? Então, agora a gente vai começar a usar, pessoal, aquele segredo que eu contei para vocês, que o segredo matemático da estatística é a expressão numérica. Como eu vou resolver isso aqui? Eu vou somar primeiro os nossos numeradores para então dividir por 5. Então, 40 mais 30 mais 20 mais 15 mais 30 é igual a 135 dividido por 5. Então, a média aqui é igual a 27. Encontramos a média. A moda, ela é dada pelo valor que mais se repete. Uma definição bem simples para moda. Imagina você, no seu dia a dia, aquela música que não para de tocar no rádio. Por que a gente fala, ó, modão? Porque ela tem repetições. Então, aqui, trazendo esse conceito de moda para a disciplina de estatística, nós vamos trabalhar com valores ou com sequências que têm repetições. Então, eu analiso o conjunto de dados
e observo se eu tenho valores que se repetem. Então, o 30 se repetiu por 2 vezes, logo a moda é igual a 30. Se eu tivesse uma sequência assim, por exemplo, 15, 20, 15, 20 e 30, e perguntasse para vocês quem é a moda. Professor, é fácil, o 15 se repetiu e o 20. Acontece que nós temos 2 modas, então esse conjunto aqui nós chamamos de bimodal. Ok, se eu tenho essa sequência 15, 20, 15, 20, 30, 30 e 40, continua sendo fácil, professor, a média é 15, 20 e 30. Então nós temos 3 modas, trimodal. Mais do que 4 modas, nós chamamos a sequência de polimodal. E por que a moda é tão importante muitas vezes para o gestor ambiental? Vamos pensar em uma situação que você está a campo analisando o pH de um determinado efluente. Ok, se eu tenho que o meu pH que mais se repete nesse efluente é 6,5, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com padrões para emissão desse efluente, ou seja, eu tenho aqui o processo industrial, eu vou emitir esse efluente em um rio e o valor que mais se repete é 6,5, então eu tenho um padrão que atende a portaria 430 do CONAMA, né, de 2011. Então eu estou dentro da legislação. Eu vou ter uma segurança para trabalhar, porque a maioria do meu valor de pH é 6,5, então significa que todo o processo de tratamento anterior ao emissário está ok. É só uma situação hipotética para vocês, tá? Então nós podemos ter valores que mais se repetem. E quando a gente fala na mediana, né? Então a mediana, ela vai dividir o conjunto de dados em 2 partes iguais. Então, nós temos antes da mediana e depois da mediana, ok? Então, vamos lá. Só que a mediana, ela vai exigir um pouquinho a mais da gente. Por quê? A mediana é uma medida que obrigatoriamente meus dados têm que estar em ROL. Então, o que eu vou fazer com esses dados? Eu vou colocá-los em ROL. Então, nós colocamos 15, 20, 30, 30 e 40. É fácil olhar que o 30 divide o meu conjunto de 2 partes iguais. Então, a mediana é o 30. Professora, mas eu posso ter dificuldade. Por quê? Pode acontecer algumas situações de ter mais do que 5 valores, mais do que 10, e eu posso recorrer a equações da mediana. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu tenho uma série ímpar, que é o nosso caso aqui, que o nosso número de elementos é igual a 5. Vocês vão recorrer para essa equação. Então, P, que é a posição mediana, N mais 1 dividido por 2. Quantos elementos eu tenho? 5. Então, 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. A mediana não é o 3, mas é o terceiro elemento da sequência em ROL. Então, vamos lá. 15 é o primeiro. 20 é o segundo. 30 é o terceiro. Então, observem que a mediana ocupa a terceira posição. Vocês devem estar se perguntando nesse momento, né? E se eu tenho essa sequência aqui? Vamos colocar o 25. A mesma coisa. 15, 20, 25, 30, 30, 40. Eu vou usar a fórmula da mediana para números pares. Então, nós temos P1 e P2.
N dividido por 2. Então, nós temos 6 elementos. Então, o primeiro valor que corresponde à mediana é o terceiro elemento. Terceiro elemento mais 1, quarto. Então, com os dados em rol, nós utilizamos essa sequência. Então, logo a mediana, ela vai ser um valor entre 25 e 30. Como eu faço para saber a mediana nesse caso? É simples, uma média simples entre 25 e 30. Então, 55 dividido por 2, logo a mediana é 27,5. A mediana, nós dividimos o conjunto de dados em rol. Então, a mediana significa que nós temos 50% dos valores antes da mediana e 50% depois. Mas nós podemos ter esses cálculos também dentro de tabelas, ou seja, aparecer situações para vocês nas quais os cálculos estarão dentro de tabelas. Então, vamos lá. A tabela a seguir apresenta a distribuição de número de análises realizadas por 79 funcionários. Então, nós temos aqui 5 análises. 3 funcionários fizeram 5 análises. 23 funcionários fizeram 10. 43, 15 e 10 fizeram 20 com o nosso N, o nosso total igual a 79. Então, para calcular a média dentro de tabelas, nós vamos usar a equação da média amostral para dados ponderados. Nós vamos multiplicar a frequência pelo xi ou pelo ponto médio quando nós tivermos distribuições de frequências com intervalo de classes. Então, o que eu fiz aqui para facilitar, pessoal? Abri uma coluna complementar a mais e multipliquei 3 vezes o 5, 15, o 10 vezes o 23, 230, 15 vezes 43, 645 e o 20 vezes o 10, 200. Ok, o que acontece nesse momento aqui? O meu numerador da equação diz que eu devo multiplicar cada x pela frequência e somar. Então, eu vou somar todos esses valores. 1090. A média, então, vai ser 1090 dividido pelo 79, que é o meu N, que nesse caso também é conhecido como a somatória das frequências. Então, em média, nós tivemos 13,79. Utilizando estes mesmos dados para encontrar a moda, o conceito não muda. Então, moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Ok. Então, nós temos a tabela com a distribuição de análises diárias realizadas por funcionários de um laboratório. Aonde eu olho em uma tabela, a coluna que mais se repete. Se frequências são repetições, como eu disse na primeira aula, nós vamos olhar na coluna frequência. Qual é o maior valor? 3, 23, 43 ou 10? Lembrando que para encontrar a moda nós não consideramos cabeçalho e não consideramos o total, porque o total é o nosso N. 43. O que eu fiz aqui? Eu sublinhei para vocês. O 43 aparece com maior frequência. Então, nós temos primeira classe, segunda, terceira e quarta classe. A classe modal é localizado por meio do valor que mais se repete, olhando na frequência, ok? A classe modal significa que é nela que nós vamos encontrar a moda. Então, 43 foi a maior frequência. Mas quem se repetiu por mais vezes? O 15. Então, o 15 teve 43 frequências. Ou seja, se eu tivesse os dados brutos, ele se repetiu por 43 vezes, concordam? Então, logo, a moda é igual ao 15.
Então, nós conseguimos analisar que a maioria dos funcionários nesse laboratório consegue fazer 15 análises por dia. Então, é um número muito bom. A gente consegue ter essa conclusão. Aproveitando estes resultados para trabalhar com a mediana, temos a mediana, gente, continua com a mesma definição. Professora, mas você falou que os dados têm que estar em rol. Lembra lá na nossa segunda aula, quando eu comento para vocês que para montar uma tabela de frequências, nós colocamos os dados em rol e organizamos em uma tabela. Sempre minha tabela começa pelo menor valor e vai crescendo conforme os dados vão aparecendo, certo? Então, quando eu tenho uma tabela e pergunto para vocês da mediana, os dados já estão em rol. Então, esse passo aqui está ok. Quando eu tenho uma tabela de frequências. Professora, mas se está ok. A mediana eu localizo pela posição do elemento. Como eu faço? Obrigatoriamente vão abrir a coluna FAC, que é a frequência acumulada. Relembrando, temos, repito a primeira frequência e vou somando com as posteriores. Então, 3 mais 23, 26, mais 43, 69, mais 10, 79, que é igual ao nosso N. Construo a coluna frequência acumulada. Vou localizar a mediana por meio dessa equação. Posição mediana para dados em tabela é igual a N dividido por 2. 79 dividido por 2 eu vou procurar na 39,5 posição. A posição, né, 39,40. Ok. Então, o que significa a coluna FAC? Nesse caso, para que eu possa encontrar essa posição. Significa que a primeira classe está o primeiro, o segundo é o terceiro. Na segunda classe, nós temos do quarto até o 26º. Na terceira classe, do 27º até o elemento 69. E depois do 70 até o 79. Onde está esse elemento? Coincidentemente na terceira classe. Então, logo, a mediana também é 15. Acontece muitas vezes de termos coincidência, que vocês viram anteriormente. A moda é igual a 15 e a mediana também é igual a 15. Mas isso não é uma regra. É importante vocês lembrarem disso, ok? Beleza, professora. Para dados agrupados em distribuições de frequências sem o intervalo de classes. Agora nós vamos trabalhar com o intervalo de classes. O que muda? Supondo aqui, uma tabela abaixo apresenta o tempo de duração em dias para se realizar análises granulométricas em solos, em 30 laboratórios. Então, nós tivemos o quê? 22 laboratórios fazem análise em um tempo maior ou igual a 4 dias e menor do que 6. 3 laboratórios gastam tempos maiores ou iguais a 6 dias e menores que 8. E nós temos maiores ou iguais a 8, né? E menores que 10, 5. Tudo bem, temos aqui uma tabela. Como eu vou saber a média? Usamos a mesma equação, só que o nosso xi, ele se comporta como ponto médio. Lembra do ponto médio que nós fazemos? Limite inferior mais limite superior dividido por 2, independente da notação. Então, nós temos o quê? 4 mais o 6, 10, dividido por 2, 5. Nós temos o quê? É 6 mais o 8, né? 14 dividido por 2, 7. 8 mais o 10, 18 dividido por 2, 9. Então, eu criei uma coluna complementar nesta tabela para fazer o ponto médio.
A partir do momento que eu tenho a frequência e que eu tenho o ponto médio, eu abro a coluna e vou fazer o cálculo igual uma distribuição de frequências sem intervalo de classes. Então, 22 vezes o 5, 110, 3 vezes o 7, 5 vezes o 9. Agora eu vou somar esses valores, 176 dividido por 30, logo a média é igual a 5,87. Usando o mesmo exemplo para calcular a moda. Só que agora eu tenho os dados em tabelas de frequências com intervalo de classes. O primeiro passo é o mesmo, que é localizar a classe modal. Como? Pela coluna frequência. Eu vou olhar a coluna frequência. 22 é o maior valor, então eu sublinhei aqui e vou trabalhar com essa opção aqui. Perfeito. Moda. Agora eu vou usar essa equação. Limite inferior da classe modal. 4 mais amplitude. Amplitude é a distância entre o limite inferior e o superior. É fácil, professora, tá de 2 em 2. Ok. Vezes frequência. Frequência é 22 menos esse FI menos 1 significa frequência anterior. Eu tenho um valor antes do 22? Não. Então, eu considero 0. Dividido pela frequência menos frequência anterior mais FI, frequência menos FI mais 1. Esse FI mais 1 é frequência posterior. Então, eu conheço a equação da moda. Agora eu vou usar aquele segredinho que é só nosso sobre expressão numérica. Limite inferior, 4, mais H, 2, amplitude do intervalo. Frequência, 22, menos 0, frequência anterior. Tudo isso dividido por 22, que é a frequência, menos o 0, mais 22 mais frequência posterior, que é 3. Agora, com a equação montada, nós vamos trabalhar com a expressão numérica. Primeiro, resolvendo os parênteses. 22 menos 0, 22. 22 menos 0, 22 mais 22. Agora, resolvendo a multiplicação. Repito, 4, 2 vezes 22, 44. Resolvendo aqui o nosso denominador 41. Nós vamos dividir o 44 por 41 e somar com o 4. Então, logo, a moda é 507. Aproveitando o exercício e calculando a mediana, primeiro passo, localizar a classe mediana. Coluna FAC. Resolvi a coluna frequência acumulada. Ok. Localizar a classe mediana por meio da equação do P. 30 dividido por 2, que são 30 elementos, 15. Eu vou procurar na coluna FAC o 15. Então, na primeira coluna, primeira classe, nós temos do primeiro elemento até o 22º. Então, coincidentemente, a classe da mediana é a mesma do que a classe modal. Utilizando o valor aqui da mediana. Limite inferior da classe mediana, 4. Mais H, amplitude do intervalo. Distância entre o limite inferior e superior, 2. Vezes o P. O P foi o que a gente calculou, 15 menos esse FAC menos 1 é a frequência da classe anterior. Então, eu não tenho 0 dividido pela frequência da classe. 22. Agora, substituindo os valores na equação, resolvendo, nós temos 15 menos 0, 15. Então, 2 vezes o 15 dividido por 22. Repito a equação. 4 mais 30 dividido por 22. Repito 4, divido 30 por 22, 1,36. Logo, a mediana é 5,36. As medidas separatrizes, nós temos os quartis, os decis, os percentis. Então,
Os quartis, eles têm como objetivo, o nome já diz, dividir um conjunto de dados em rol, não esqueçam disso. Separatrizes, nós também trabalhamos com rol, em 4 partes iguais. Então, nós temos a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta. Mas nós temos o Q1, o quartil 2, que coincide com a mediana, e o Q3. Para calcular as medidas separatrizes, nós vamos colocar os dados em rol e nós vamos achar a posição desse elemento. Vejamos um exemplo com quartis. Como exemplo de medidas separatrizes, vamos resolver o primeiro quartil. Considere o carbono orgânico total, que é o nosso COT, em gramas por quilo, de 7 amostras de solo. Então, nós temos a primeira amostra com 89, a segunda com 89, 90, 92, 100, 120, 120. Os dados já estão em rol. Importante lembrar que para as separatrizes, obrigatoriamente os dados devem estar em rol. Agora, nós vamos determinar o Q1. Então, nós temos aqui que Q1 vai ser igual P 0,25 mais N mais 1. 0,25 mais, nós temos 7 elementos mais 1, vezes o 8 é o elemento que ocupa a segunda posição. Então, primeira, segunda posição. Logo, o primeiro quartil é igual a 89. As medidas de dispersão têm como principal objetivo ter o grau de variabilidade de um conjunto de dados. Ou seja, se eu tenho dados que vai até 10%, nós temos que nossa média é significativa. Nós temos que a nossa média, ela atende, porque nós não temos grande dispersão. A partir de 15, 20, 30%, os dados vão aparecendo dispersão. Sendo que acima de 50%, nós temos dados que são heterogêneos, que a média não é representativa. Professora, isso é um sinal ruim? Depende do que nós estamos analisando. Por exemplo, vou contar para vocês na minha dissertação de mestrado. O que aconteceu? Eu trabalhei com efluente de lavanderia hospitalar. Então, eu ia a cada 20 dias no hospital universitário e coletava efluente diretamente da primeira lavagem, que tinha muita matéria orgânica e fluido. Depois eu coletava da segunda lavagem e de todo o processo e fazia análise. Quando chegou a hora de eu apresentar os resultados da minha pesquisa, o que aconteceu? Eu percebi que o efluente bruto, ou seja, a primeira lavagem de roupas lá da lavanderia do hospital, eu tinha uma dispersão, um coeficiente de variação de até 164%. Isso era ruim? Eu consegui explicar por meio da pesquisa que depende do tipo de atendimento do hospital naquele dia, depende se tem acidentes, depende se tem cirurgias. Consigo perceber que eu tenho roupa que tem o grau de sujeira leve, moderado e avançado. O que significa? Se eu tenho muitas cirurgias em determinados dias, logo, a hora que for lavar essa roupa de centro cirúrgico, eu vou ter muita matéria orgânica, muito fluido. Mas se no hospital eu tive só atendimentos leves, a minha matéria orgânica vai ser pouca. Então, eu tenho que justificar, eu consegui justificar na minha pesquisa que o tratamento de efluente da lavanderia hospitalar, bem como o funcionamento da lavanderia hospitalar, ele está inteiramente ligado por meio do funcionamento do hospital, logo ao tipo de atendimento. Então, como gestor ambiental, eu tive que entender esse comportamento. Então, é importante vocês analisarem o porquê e se existe a dispersão ou não. Por exemplo, tem idade de 3 pessoas. O grupo A, 15, 15, 15, 15. A média de todos é igual a 15, tá? Eu não tenho dispersão nenhuma. O grupo B, 13, 14, 15, 16, 17.
uma leve dispersão, e o grupo C, uma grande dispersão. Então, medir essa dispersão, nós fazemos por meio de amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos lá? Como exemplo de amplitude total, nós temos os dados abaixo apresentam as concentrações de alumínio em 4 amostras de solo. Então, nós temos 400, 350, 450 e 300. Amplitude total, gente, é simplesmente maior valor menos o menor. Então, 450 menos 300, 150. Esse valor significa só a distância entre os extremos. É a mesma coisa, outro exemplo na área ambiental para ficar claro, quando vocês assistem o noticiário, o que acontece? Olha, a temperatura mínima e a temperatura máxima durante o dia em Maceió é de tanto. Então, essa distância, gente, é a amplitude total. Olha a aplicação de estatística no jornal. Só que a amplitude total eu não consigo tirar muita conclusão. Então, nós seguimos os passos: variância, desvio padrão e coeficiente. Vamos lá? A variância é uma medida que vai utilizar todos os dados. Nós vamos adotar aqui a variância amostral. Então, nós temos S quadrado, é dado pela somatória de cada um dos valores, menos a média encontrado ao quadrado, dividido por n menos 1. A variância populacional, o cálculo é o mesmo, só que nós dividimos por n. Então, nós vamos utilizar em todos os nossos exemplos aqui a amostral. Vamos lá, continuando o exercício? Então, nós temos que entender a média. Então, a média das concentrações é igual a 375. Um detalhe importante que eu falo aqui para vocês é que nós não teremos números negativos. Então, vamos lá. S quadrado. Cada valor desses é o nosso x e da equação. A média nós já temos. Agora, nós vamos substituir o nosso n, que é 4 elementos. Ok. S quadrado é igual 400, que é o meu xi, menos a média, 375 ao quadrado, mais 350, menos 375 ao quadrado. 450 menos 375 ao quadrado. 300 menos 375 ao quadrado. Então, nós temos 25 ao quadrado, menos 25 ao quadrado, 75 ao quadrado, menos 75 ao quadrado. Então, 25 ao quadrado, 625. Professora, você acabou de falar que não ia ter valores negativos. Mas quando eu tenho menos 25 ao quadrado, eu tenho menos 25 vezes menos 25. Então, 25 vezes 25, 625. Menos com menos mais. Se na equação nós tivéssemos essa notação, então, como eu não tenho parêntese, eu elevo só o valor ao quadrado. Mas como a equação tem o parêntese, nós elevamos também ao quadrado o sinal, ok? Resolvendo aqui, nós temos toda 625, mais 625, mais 5.625, mais 5.625. Então, nós temos 12.500 dividido por n menos 1. 4 elementos menos 1, 3. Então, nós temos esse valor de 4.166,67. Existe uma dispersão entre os valores? Vamos responder utilizando o desvio padrão? Então, desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 4.666,67 é 64,54. Significa o quê? Nós temos essa escala aqui dos valores, né? 300, vamos voltar aqui nos dados. 300, 350, 400,
450, com a média de 375. Significa que nós temos essa distância aqui de 64,54 entre os valores da média. Então, eu já posso observar aqui nessa notação que eu não tenho uma dispersão muito grande, mas eu posso confirmar sabendo o seu percentual. Vamos lá, calcular o coeficiente de variação? É simples. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, CV vai ser igual. Qual que é o meu desvio padrão? 54, quer dizer, né? Dividido por 375 vezes 100, 17,21%. Significa que a dispersão não é elevada. Vejamos um exemplo em que já foi calculado média, variância, desvio padrão. A média da turma de gestão ambiental na disciplina de legislação ambiental é de 6,8 e o desvio padrão 3,5. Na disciplina de educação ambiental a média é 6,6 e o desvio padrão 2,5. Qual disciplina teve menor dispersão? Eu coloquei legislação 6,8, desvio padrão 3,5. Educação ambiental 6,6, desvio padrão 2,5. Dividi o desvio padrão pela média e cheguei à conclusão que legislação, o coeficiente de variação é 51,47 e educação ambiental quase 38%. Então, o que houve, né, menor dispersão foi educação ambiental. Então, hoje finalizamos a nossa aula com medidas de posição, separatrizes e também medidas de dispersão. Espero vocês na nossa live e na nossa quarta aula. Um grande abraço, até mais! EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.